não está enganado, 3-1 para o Goiás e depois 4-2 para o Paraná. O Marcão confirma na volta. Tem dia que eu tomei 7 só de uma partida só. Vitória, né? A gente vai ver também, Marcão, fica tranquilo. Eu sei que eu não estou em condições de ser aquele Marcos que todo mundo espera. Então, ao invés de ajudar, eu vou prejudicar a equipe. Então, melhor voltar o Diego, que estava voando baixo no Brasileiro. E você acaba entrando numa situação de meio questionamento. Por que você entrou? Por que o Marcos voltou? Por que isso? Por causa do nome? E eu sempre frisei que eu nunca quis jogar por nome, quero jogar por merecimento. Né? Então, a minha consciência está tranquila de poder fazer aquilo que eu achava melhor, que eu acho que... Aquilo que eu falei para vocês antes. Se eu achar que um dia eu for treinador, o meu time vai jogar quem tiver melhor, não quem tiver mais nome. Bom, uma correção, Marcão. Quem estava jogando aí era o Diego, na verdade. E você deu essa declaração para reafirmar que devia ser ele. Agora, por mais que os goleiros sejam amigos e se defendam, tem uma hora lá que fica meio difícil, né? Com o Sérgio, por exemplo, teve um momento que ele reclamou um pouquinho que tinha ruído o osso e agora ele ia sair. Não lembro exatamente que momento foi. Como é que você diria teve isso? algumas... Então, mas... Desses jogos aí foi o seguinte... Era o Marcelo Vilar, acho que técnico do Palmeiras, e eu tinha sofrido uma contusão no adutor. Né? E estava treinando e tal, estava bem, mas o adutor ainda me limitava a fazer algumas coisas, que para goleiro era fundamental. Às vezes o jogador corre, dribla, faz tudo, mas a hora que ele vai bater na bola ali de chapa, dói o adutor. Então eu estava... E o Marcelo, na época, ele quis tentar usar a minha experiência. Mesmo sabendo que eu não estava fisicamente bem, que eu tinha esse problema do adutor que doía e que me atrapalhava muito para treinar e para jogar também, ele queria usar assim, tipo, o comando que eu tinha no time, a experiência que eu tinha para tentar ajudar, porque o Palmeiras estava quase entrando em zona de rebaixamento. Como que o treinador vai chegar para você e falar, quero que você jogue porque você é experiente, você vai falar assim, não estou em condição, não estou, sabe? Então eu fiquei num beco sem saída e o Palmeiras numa situação difícil, sabe? Próximo da zona de rebaixamento brasileiro de novo. Tem hora que complica então, tudo, então aí eu peguei, eu não sabia o que eu fazia. Então quando eu entrei o primeiro jogo, acho que o primeiro tiro de meta que eu fui bater, o jogo já acabou para mim ali. A minha vontade já era olhar para o banco e pedir para trocar. Sabe, eu fiquei me aguentando ali com dor. E depois eu tentei o segundo jogo, depois eu vi, ou eu falo a verdade, vou lá e falo que melhor colocar o Diego que está em condições físicas 100%, ou nós vamos cair para a segunda divisão de novo, porque eu não estou em condições. Entendeu? Então, por isso que eu resolvi de... Ninguém me influenciou, ninguém nada. Eu resolvi ir lá porque o Diego estava em melhores condições que eu e eu não queria que o Palmeiras caísse de novo. E eu ouço suas declarações, sempre humilde, e eu queria saber se você tem noção da sua importância para a história do Palmeiras e do futebol brasileiro. Porque, Marcos, você é um mito da história do Palmeiras, talvez seja o maior goleiro da melhor escola de futebol, de goleiros do futebol brasileiro. Você é o goleiro que pegou tudo na Copa do Mundo 2002, foi fundamental a decisão. Você defendeu aquele pênalti do Marcelinho, que está para a história. Você não perde a sua linha de conduta, que é uma coisa muito rara no mundo do futebol. O que mudou do Marcos do início da carreira para o Marcos mito do futebol brasileiro? Primeiro eu não considero mito assim, não. Marcos, é um mito vivo, que é coisa muito rara no futebol brasileiro hoje. Melhor ser um mito vivo claro. do que um mito morto, né? Não, mas temos que prestar homenagens em vida, eu sou dessa política. Não, mas eu nunca me considerei acima dos outros, não. Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, sempre fui ajudado pelos outros e procuro fazer a mesma coisa quando chegam outros jogadores, outros meninos que sobem. Então, às vezes essa dimensão que o pessoal tem, assim, a gente mesmo que está dentro do campo não tem, sabe? Eu não tenho, sempre fui uma pessoa muito simples e não... Sabe? Eu sei que fama acaba, tudo acaba, né? E se você pisar em alguém hoje, um dia alguém pode pisar em você. Então, como eu não gosto que façam certas coisas comigo, eu prefiro não fazer com os outros também. Aliás, como o Vitor aqui, só completando, o Francisco Carneiro Braga Neto também perguntava para você aqui, a defesa do pênalti do Marcelinho na Libertadores foi tão gostosa como comemorar um título pelo Palmeiras? Eu costumo dizer que a melhor defesa que eu fiz eu não peguei. Porque eu pulei para um canto, o Zapata bateu pro outro, a bola saiu, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, essa foi uma das melhores. Vamos seguir nessa linha de Palmeiras e Corinthians. O Cartão Verde está completando 15 anos de história nesse mês de março e a gente vai recordar momentos importantes dessa nossa longa trajetória. Entre os craques que nós recebemos aqui no estúdio esteve o irreverente meio-campista Vampeta, que roubou a cena com histórias